Bora seguir, minha gente, com a nossa leitura. Hoje nós vamos ler os capítulos 8 a 12 do livro de Gênesis. Lembrando que se você está chegando agora, já se inscreve no canal e aproveita para ativar as notificações para ser avisada sempre que um novo áudio ou vídeo for publicado por aqui e compartilha também esse áudio. Ele vai te fazer muito bem, eu tenho certeza, e você é parte importante para nos ajudar a levar esse conhecimento e esse bem-estar dos céus para quem você conhece. Lembrando também que nós estamos lendo na versão NVI. Então, bora lá. Capítulo 8. Então, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e animais de rebanho que estavam com ele na arca. Fez um vento passar sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das águas profundas e as comportas do céu se fecharam e parou de chover. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. No 17º dia do 7º mês, a arca repousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês, os topos das montanhas puderam ser vistos. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou um corvo, que voava de lá para cá até que as águas secassem sobre a terra. Então, soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. A pomba, porém, não encontrou lugar onde pousar os pés porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Por isso, voltou para ele na arca. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe consigo de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba fora da arca. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé, então, entendeu que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos de idade, as águas se secaram na terra. No 1º dia do 1º mês desse ano, Noé, então, removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então, Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. Façam que saiam também todos os seres vivos que estão com você, as aves, os animais de rebanho e todos os animais que rastejam sobre a terra. Faça-os sair para que sejam abundantes sobre a terra, que sejam férteis e se multipliquem. Então, Noé saiu da arca com a sua mulher e com os seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais de rebanho, todos os que rastejam sobre a terra e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais de rebanho e aves puros, ofereceu um holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Capítulo 9. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais rastejantes da terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eles foram entregues nas suas mãos. Tudo o que vive e rasteja será alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais,
Agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Pedirei contas a todo aquele que derramar sangue, tanto a seres humanos como a animais. A cada um pedirei contas do seu semelhante, da vida de cada ser humano pedirei contas. Quem derramar sangue de um ser humano, pelo ser humano o seu sangue será derramado, porque à imagem de Deus o ser humano foi criado. Quanto a vocês, sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e multipliquem-se nela. Então disse Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele: a partir de agora, estabeleço a minha aliança com vocês, com os seus futuros descendentes e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os animais de rebanho e os animais selvagens, ou seja, todos os que saíram da arca com vocês, todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais haverá um dilúvio que ceife toda forma de vida. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as gerações futuras. O meu arco que pus nas nuvens, que será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todo tipo de ser vivo. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivo que habita a terra. Concluindo, Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. Começando por eles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Sem e Jafé, porém, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, não viram a nudez dele. Quando Noé acordou do efeito do vinho e ficou sabendo o que o filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, será o escravo mais rebaixado dos seus irmãos. Ainda disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã o seu escravo. Expanda Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem. Seja Canaã escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ao todo, Noé viveu 950 anos e morreu. Capítulo 10. A origem dos povos. Este é o registro dos descendentes de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Os Jafetitas. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles, os povos da costa marítima se dispersaram pelos seus respectivos territórios, conforme a sua própria língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Os Camitas. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi foi o pai de Nimrode, o primeiro poderoso guerreiro na terra.
Ele foi um valente caçador diante do Senhor. Por isso disse, como Nimrod, um valente caçador diante do Senhor. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Dessa terra ele partiu para a Assíria, onde edificou Nínive, Rebote-ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim foi o pai dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Naftuítas, dos Patruzitas, dos Casluítas, dos quais descendem os filisteus, e dos Caftoritas. Canaã foi o pai de Sidom, o seu primogênito, de Et, como também dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Zemareus e dos Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza. De lá, prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Lasa. Estes são os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, nos seus territórios e nações. Os Semitas. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Us, Ul, Jéter e Meseque. Arfaxade foi o pai de Salá e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque na sua época a terra foi dividida. O seu irmão chamou-se Joctã. Joctã foi o pai de Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar, nas colinas a leste. Estes são os descendentes de Sem, conforme os seus clãs e línguas, nos seus territórios e nações. Estes são os clãs dos filhos de Noé, distribuídos nas suas nações, conforme a história da sua descendência. Deles, os povos se dispersaram pela terra após o dilúvio. Capítulo 11. A Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras para eles e o betume serviu de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: se, como um só povo que fala a mesma língua, começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A descendência de Sem. Este é o registro dos descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois de ter gerado Salá, Arfaxade viveu 403 anos
e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois de ter gerado Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois de ter gerado Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois de ter gerado Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois de ter gerado Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois de ter gerado Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Tera. Depois de ter gerado Tera, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Depois de completar 70 anos, Tera gerou Abrão, Naor e Harã. Este é o registro dos descendentes de Tera. Tera foi o pai de Abrão, Naor e Harã. Harã foi o pai de Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal, quando Tera, o seu pai, ainda era vivo. Tanto Abrão como Naor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera tomou Abrão, o seu filho, Ló, o seu neto e filho de Harã, e Sarai, a sua nora e mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ao chegarem, porém, à cidade de Harã, estabeleceram-se ali. Tera viveu 205 anos e morreu em Harã. Capítulo 12. O chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à sua descendência. Então, Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e seguiu em direção ao Neguebe. Abrão no Egito. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para viver ali algum tempo, pois a fome era severa. Quando estava perto de entrar no Egito, disse a Sarai, a sua mulher: eu sei bem quanto você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Então, por favor, diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bonita. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao palácio dele. Por causa dela, Abrão foi bem tratado e recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos.
Contudo, por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor puniu o faraó e a casa dele com graves pragas. Por isso, o faraó chamou Abrão e disse: "O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era a sua mulher? Por que disse que era a sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Aqui está ela. Tome a sua mulher e vá embora." O faraó deu ordens aos seus homens sobre Abrão, e eles o expulsaram com a sua esposa e com tudo o que possuía. E assim nós encerramos o nosso áudio de hoje. Te espero aqui no próximo áudio para a gente dar prosseguimento a essa leitura juntas. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!